Coronel da Reserva da Polícia Militar, Eli Fraga Dureiro, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, também filiado a um partido político, saiu já candidato a vereador por São Vicente no último pleito. Estamos aqui para entrevistar nosso amigo, né? Coronel Eli Fraga. Qual o time que o senhor torce? Olha, Adalberto, é uma satisfação estar participando contigo hoje aqui do programa, né, desse podcast. Eu sou santista, com muito orgulho, vi o Santos ser campeão várias vezes, e eu e meus irmãos somos santistas, como minha irmã também é. Que aqui o Palafitas, ele é um podcast que a gente comenta muito sobre o Santos, né? E essa semana nós entrevistamos aqui o Júnior Cortes, e ele é palmeirense. Foi no dia seguinte a vitória do Palmeiras contra o nosso Santos, né? E na verdade, em casa, meus irmãos eram santistas. Meu pai, embora a gente tenha convivido pouco tempo com ele, ele nunca nos estimulou a nada. Tios meus corintianos, por parte de mãe, minha mãe santista também. Acho que foi algo natural, até por conta de que na década de 60 o Santos estava no auge, né? Bicampeão mundial, 62, 63, e Pelé na crista da onda. E então, não era só Pelé, né? E não era só Pelé, era o time inteiro, né? Time vencedor. Aquele ali foi o maior ataque de todos os tempos no mundo. Coronel, é uma coisa que eu tenho dito aqui para os meus convidados, e principalmente nesse período de final de Campeonato Paulista, uma coisa, e eu tenho 2 netos também, homem, e um é santista e outro é palmeirense, parece uma coisa, por causa do outro avô. E eu expliquei para eles que nessa época da década do Pelé, foram 14 campeonatos paulistas, o Santos ganhou 10. Nessa época aí, o Corinthians ficou vários anos sem derrotar o Santos. Sem derrotar o Santos. Existia por parte dos demais torcedores, um receio muito grande do time do Santos, que era um elenco maravilhoso, né? Pepe, Mengalvio, Coutinho, timaço, né? Time que encantou multidões, que, segundo consta, até fez parar uma guerra, né? Sim, 2023 é um ano impossível de se esquecer, não é? Olha, com certeza foi um ano lamentável, mas o Santos, infelizmente, ele vinha flertando com o rebaixamento já de alguns anos, né? Uns 3 anos. Pelo menos 3 anos. A gente verifica que, infelizmente, parece que não houve empenho da diretoria em fazer com que houvesse uma mudança do quadro, né? Até a própria manutenção do Marcelo Fernandes como técnico, salvo engano, era ele, Marcelo. Acho que era ele o técnico quando o Santos caiu. Sim. Não foi apropriado, porque, embora inicialmente, assim que ele assumiu interinamente, tenha mudado o quadro, a gente sabia que ele não tinha uma experiência tão vasta para livrar o Santos de uma condição absolutamente desfavorável que se apresentava no campeonato. Então, essa fragilidade na direção técnica, aliada ao time também de pouca qualidade, levou a essa situação. Mas podia ter escapado, né? No último jogo, bastava um gol, né? O Santos dependia dele só, apenas e tão somente um gol. E tinham alguns que poderiam, como o Soteldo, fazer a diferença em campo, e não fez. Onde é que o senhor estava, assim, nesse dia do último jogo contra o Fortaleza? Eu estava em casa assistindo o jogo e vendo os vídeos, os gols que estavam acontecendo nos outros estádios, Vasco da Gama, tal, Atlético Mineiro. Então, Bahia. Foi uma somatória, né? O Bahia também ganhou. Então, uma somatória que levou isso aí. Era 3, se aqueles outros 3 times, o Vasco, o Bahia, não me lembro o outro, se perdesse o jogo, né, ou empatasse, provavelmente o Santos escapava. Nenhum deles ocorreu. Eu particularmente, no meu caso, nesse dia 6 de janeiro, 6 de dezembro de 2023, eu estava recebendo alta do hospital por causa do acidente que eu sofri de moto. Marcante. Não vou esquecer nunca mais. E o que é que acontece? Como eu fiquei 26 dias internado, e se dorme muito mal no hospital por N fatores, foi o primeiro dia que eu cheguei em casa, a minha cama, eu dormi, eu acordei faltando 20 minutos para acabar o jogo. Quando eu fui ver os resultados, Coronel, eu não acreditei. Mas, enfim, eu estava sentindo muito mais dor ali física do que
Então eu deixei para lá e estamos tentando superar. Então a caída do Santos da Série B se deveu aí com uma série de fatores que o senhor já elencou. Esse time de 2024 me surpreendeu? Olha, de forma bastante positiva, né? Porque não é um elenco constituído por grandes craques, né? Mas é um elenco efetivo. Né? Que o Juliano, que veio do Corinthians, o próprio zagueiro, que me fugiu a memória aqui, que veio do Gil, que veio do Corinthians, somou, fez uma somatória que rendeu bem ao Santos. E acredito que poderia ter conquistado o campeonato. Foi surpreendente a fase inicial, que estava liderando o campeonato, e posteriormente o Palmeiras passou à frente e daí para frente não houve como alcançá-lo. Né? Qual a sua expectativa ainda para o restante do ano? A expectativa é positiva. Eu quero acrescentar aí, não é só o resto do ano, para o resto do ano e para 2025. Eu acho que com a manutenção desse plantel que está aí, eu acho que até não deveríamos se desfazer do Felipe Jonathan, que é o lateral esquerdo ou direito do Santos. Já se desfez. Já se desfez. Foi com Fortaleza. O argentino Fork também. Também não vai, provavelmente não sairá. Então, o Santos precisa reconstituir algumas peças que são fundamentais, em especial no meio de campo. Né? Tem o Diego Pituca, tem jogadores que vieram somar, mas que precisa ter sempre, se necessário for por conta de contusão, substituir a altura e fazer um bom campeonato, porque o campeonato da Série B é um campeonato difícil também. Imagina, o Santos inicia jogando com o Paysandu, lá em Belém. Não é minto, vai ser na Vila Belmiro. Nós temos 19 em Iguaçu também. Sensação do campeonato carioca. O que acontece? Jogando na casa do adversário, forçosamente o Santos vai ter que no mínimo arrancar um empate e ganhar todas na Vila Belmiro, para poder pleitear a volta para a Série A no ano que vem. Coronel, com o time que tem, o Santos tem que ganhar todas. Com o time que tem e a tradição que tem que ganhar todas. É porque existem outros times também que findam fazendo diferença. Quer não, tem Guarani, Ponte Preta, são jogos difíceis. São né? um time que tem uma relativa... Uma tradição, né? Uma relativa estrutura. Sobre a movimentação dessa semana, Coronel, assim, o Messias foi pro Goiás, se eu não me engano. Saiu o Messias, saiu o Marcelinho, o atacante, e saiu também o Rainer. Né? Saíram os três. O Rainer eu achava que poderia ficar, mas ele saiu porque o passe dele do Azuis recebeu uma proposta, né, do time do Nordeste, se não me engano, Vitória. O Santos não quis igualar e resolveu liberar, porque era um empréstimo do Azuis. O Marcelinho não rendeu, que precisava render aqui na Vila Belmiro. O Messias precisa pegar mais rodagem, não é. O Santos está com a zaga, o Jair, que é da base, é um zagueiro bom. Nós temos o Joaquim e o Gil. Então tem existe a possibilidade, laterais, liberar o Rainer, porque o Santos na base tem dois laterais de seleção brasileira de base muito bom, que é o Souza e o JP Sherman. Então esses dois aí, o Santos entende que para o campeonato da Série B, chegando mais ao... e veio do Fortaleza o argentino na troca pelo Felipe Jonathan. Pelo Felipe Jonathan. Então, na verdade, não ficou descoberta a lateral do Santos, né? Veio um outro cara que depois daquele atentado que houve ao ônibus do Fortaleza, e estava no final de contrato agora desse ano, o argentino resolveu, né, sair do Fortaleza e vir defender as cores, a bandeira do Santos. E essa no momento hoje, a movimentação de jogadores do Santos. O senhor achava que poderíamos ganhar o Campeonato Paulista de 2024? Eu tinha quase essa convicção de que poderíamos, embora soubéssemos que o Santos estava enfrentando o melhor plantel que existe no Brasil atualmente, né? Mas eu costumo dizer, é uma realidade que o palmeirense tem que ter em mente. Os times em geral do Brasil, embora as últimas 5 Libertadores o Brasil tenha conquistado, ganho inclusive com o Fluminense, quando vai jogar com um time europeu, a gente vê a diferença estratosférica que existe de qualidade dos plantéis. Lá, na verdade, Coronel, é a nata do futebol, né? Assim, eles têm recursos, a organização estão bem à frente. Eu não digo só no futebol, digo só no futebol. A Europa, ela está à frente aqui da América do Sul,
e um monte de coisas, várias coisas. A organização, o investimento, a visibilidade. Então isso, eles levam os jogadores, os melhores jogadores de todas as partes do mundo. Então é impossível, não somente para um time sul-americano, mas eu digo, qualquer outro time de qualquer parte do mundo, fora da Europa, enfrentar os times top da Europa. São seleções mundiais, né? São seleções mundiais. Quando havia limitação no campeonato italiano, lá de 5 estrangeiros por equipe, e as demais equipes também tinham, na Inglaterra, na Espanha, Portugal, havia uma equalização melhor, né? Os bons selecionados dos países, junto com os normais de lá. Hoje, os plantéis, você pega um time do Chelsea, pega o Manchester City, é uma seleção mundial, fica difícil enfrentá-lo, como o Palmeiras, o Fluminense, melhor dizendo, nos primeiros 20 minutos até jogou igual para igual, passado disso não viu mais a cor da bola, literalmente ficou na roda, né? Já visto o jogo que teve aí essa semana, né, entre Real Madrid e o City, né, jogo 3-3, não tem como a gente prever o que pode acontecer com esses jogadores. Então o senhor entende que foi justa a vitória do Palmeiras ou não? No que poderia ter, no mínimo, disputado a sorte nos pênaltis. Dos pênaltis. Porque, na realidade, aquele pênalti, costumo dizer, eu uso uma expressão de um comentarista esportivo que está atualmente não é mais da ESPN, me fugiu a memória agora qual a emissora que ele está, ele costuma dizer que é pênalti à brasileira, né? Uma situação que o jogador... Depende do momento do dia, da hora, da velocidade do vento, a direção do vento. Mas em especial por ser Palmeiras, mesmo com o VAR, né? O VAR seria um lance normal, sem VAR, jamais um árbitro daria. Tanto é que ele não deu sequência normal e o VAR chamou para si a responsabilidade. Coronel Eli, minha opinião, não foi justa a vitória do Palmeiras. Eu realmente concordo com o senhor, poderíamos ir para os pênaltis e aí decidir no pênalti, mesmo com um goleiro que é um goleiro bom, mas na questão de defesa do pênalti, só se esteja naquele dia que Deus falou assim, olha, eu vou te abençoar, Jean Paul. Fora isso, eu acredito que... Mas é isso. Time do Santos, né, a gente sempre fala um pouquinho de futebol antes da gente entrar no tema a que se refere. Coronel da PM, da reserva, tem uma vasta experiência de segurança pública e é inevitável que a gente possa fazer algumas perguntas aqui na área da segurança pública. E é isso que nós vamos fazer agora para o senhor, Coronel, a partir de agora. Antes, eu gostaria que o senhor me falasse qual foi a sequência, resumidamente, da sua carreira na Polícia Militar, desde a sua... A minha vida... O primeiro passo na Polícia Militar é o quê? Soldado? O primeiro passo na Polícia Militar é soldado. No caso, eu recebi como estímulo o apoio do meu irmão mais velho, Jeremias, que já faleceu. Ele ingressou na polícia em 1977 e após a entrada dele, meu irmão Levi entrou... Vocês são quantos irmãos? Nós éramos em 7 irmãos, nascidos 7, 5 homens, um falecido, 2 falecidos, Jeremias e Elias, que faleceu com 3 meses, e a minha irmã Kátia. Hoje nós somos em 4 irmãos. Quantos seguiram a carreira militar? 4 irmãos. 4. Isso é muito. 4 irmãos na carreira militar. Estimulados que fomos pelo Jeremias, que era o mais velho. Jeremias, o mais velho. Exatamente. Foi líder de mocidade na área branca e tal, né? Foi uma carreira brilhante. E como é que foi a sua carreira? Então, eu ingressei em 1982 como soldado. Antes, porém, de ser policial militar, eu já tinha fiz escola Antônio Souza Nosquese, no Senai, curso de eletricista de manutenção. Prestei o concurso, meu irmão mais velho trabalhava na COSIPA, eu fui ser aprendiz de ofício na COSIPA, só que na área de eletricidade, como eletricista, eu não fiz nada. Eu fui trabalhar no setor de telecomunicações, então eu saía naquela área da COSIPA com a bicicleta com bagageiro na frente, com a sacolinha, pedalando e instalando telefones nos setores administrativos. E também, às vezes, subindo em poste ou descendo na região de esgoto não, dos bueiros, onde também passa... Aí viu que aquele não era o lugar, foi para lá. Aí falou, vou tentar a carreira militar. Eu vou dizer para você, eu não nasci, embora o meu irmão tenha sido militar, e a gente se sentiu estimulado para isso, eu não
não morria de amores, né, pela função policial militar, antes de ingressar. Mas a partir do momento do ingresso, eu abracei de coração e batalhei para ser oficial da Polícia Militar. Muito bem, aí começou como soldado? Como soldado, trabalhei em Cubatão, né, inicialmente, depois de formado. Eu fiz escola de soldado em 1982 em Santos, no 6º Batalhão, e formado que fui em março de 1993, eu fui trabalhar em Cubatão. Lá eu trabalhei no policiamento ostensivo, trabalhei também na guarda do presídio, e na época que eu estava trabalhando na guarda do presídio em Cubatão, que a sede do batalhão era ao lado ali do primeiro DP, sede de Cubatão. Eu fiquei, era empregado no policiamento da cadeia, né? E eu estava ao mesmo tempo fazendo cursinho, e sempre que eu tirava serviço das 18 até a meia-noite, eu tinha um amigo que trocava serviço comigo para propiciar a condição de eu ir para o cursinho. Não foi fácil não, né? Tem sempre um esforço, né? Aí depois de soldado? Depois de soldado, em 1984, eu entrei na Academia do Barro Branco. Vamos explicar aqui, coronel, para os jovens que assistem os vídeos aqui e seguem o canal do Palafitas, qual é o significado da Academia do Barro Branco? Ela é especificamente para quê? A Academia do Barro Branco, ela fica sediada lá na Avenida Água Fria, 1923. Ela serve para formar oficiais da Polícia Militar. É um prédio bastante antigo, já tem uns 70 anos de fundação do prédio. E a Polícia Militar, além de formar os oficiais do próprio Estado de São Paulo, ela também, durante muitos anos, formou oficiais, alunos oficiais que eram oriundos de outras polícias, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, academias que encaminhavam seus alunos para cá para fazerem também o curso. Que atualmente o curso de formação de oficiais tem a duração de 4 anos. 4 anos? 4 anos. Rapaz, eu não imaginava que levava tanto tempo assim não, coronel. 4 anos. Então o soldado que queira ser oficial, ele tem que estar determinado para isso. Sim, é que existem duas opções para chegar à oficialidade na Polícia Militar. Tanto faz a pessoa como civil prestar o concurso direto para a Academia do Barro Branco, frequentar o curso por 4 anos, como aquele que ingressa como eu, como soldado, após completar 15 anos de serviço, sendo o primeiro sargento ou tendo curso superior, ele presta um concurso chamado concurso para o curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais, CHQOPM, curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais da Polícia Militar. E os oficiais que se formam nesse curso, eles ficam chegando no posto de máximo de major na ativa. Quando aposenta, recebe o chamado posto imediato e aposenta como tenente-coronel. Eu tenho um irmão, um dos meus irmãos, o Eliseu, que é pastor também, e mora em Birigui, é major do quadro auxiliar de oficiais, já aposentado. Já também da reserva. Da reserva. Quando a gente percebe que dentro da carreira, né, em todas as áreas, né, se você se dedicar, chega no grau máximo ou no melhor, no mais alto grau possível. Hoje um jovem que deseja integrar a Polícia Militar, qual é o primeiro passo que ele deve fazer? Bom, as inscrições elas se abrem pelo menos 2 a 3 vezes por ano e é exigido hoje que o candidato tenha o ensino médio para poder ingressar na Polícia Militar. É necessário, evidentemente, que reúna condições físicas, que o candidato é submetido a um exame de teste físico chamado teste de aptidão física, que constitui-se, salvo engano, por 7 provas. Entre elas, a chamada corrida Cooper, né, que são 12 minutos na pista, flexão de braço, abdominais, corrida de 50 metros. São 7 provas no total, e eu lembrei nesse momento só dessas aí. E além disso aí, após a realização da prova física, tem o exame de saúde, onde é verificado se a pessoa tem alguma doença que impeça de ela concorrer à carreira como policial militar. Existem algumas situações que, antigamente, quando o rapaz se inscrevia para ser
militar das Forças Armadas, o pé chato era um motivo que impedia. A pessoa que tem uma compreensão física muito baixa, né, tem a altura mínima exigida para ingresso na Polícia Militar, salvo engano é 1,60 m para o homem, se não tiver essa altura, já é algo impeditivo, que não tem condições. E aí o exame de saúde é verificado, é feito um check-up geral para ver se essa pessoa reúne condições. E depois de feito tudo isso, é feita uma avaliação, uma investigação social para saber da conduta daquele candidato. E isso é feito com muito rigor, para evitar a entrada de indivíduos que não têm uma conduta muito adequada para ser policial militar. Nós somos contemporâneos, eu tenho 33 anos de serviço público municipal. Posso dizer que isso mudou a minha vida, né? E a dos meus filhos, eu tenho também netos, mudou. Estar no serviço público estadual como um policial militar, o senhor compartilha da mesma opinião que a minha? Sentimento? Olha, eu costumo dizer, Alberto, que se eu tivesse que voltar no tempo, como eu disse inicialmente, quando eu ingressei, antes de eu ingressar na polícia, não vou dizer que era o sonho de criança, né? Porque tem muita gente que quando vai ser submetido à análise como psicólogo, fala, eu sonhava em ser policial militar, quando eu brincava de polícia, não era de bandido. Eu passei a amar a profissão e costumo dizer, Alberto, se eu tivesse que voltar no tempo, se eu pudesse voltar no tempo, eu seria de novo policial militar. Sem dúvida alguma. Eu acho que isso está relacionado com o caráter da pessoa, né? Quando a pessoa se propõe a fazer alguma coisa, eu acho que essa honestidade, essa sinceridade em fazer a função, né, criou essa identidade aí. Eu também não, em todo tempo, nós somos cristãos evangélicos, né? E nossa família já se conhece. Eu estava fazendo aqui, eu estava preparando o conteúdo dessa entrevista, Coronel. Nossos pais e avós aí, tem mais de 100 anos aí, nossas famílias, né, de conhecimento uma da outra. Sim. Vou fazer uma outra pergunta importante aqui. Na sua opinião, hoje, o que mais cativa a juventude? A capacitação e o trabalho lícito ou a sedução da criminalidade? O que cativa mais o jovem? O trabalho lícito e a capacitação ou a criminalidade? Alberto, a gente infelizmente vive uma sociedade imediatista, né, de conquistas fáceis, que faz com que jovens muitas vezes optem por situações que não são as mais dignas, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Jovens há que infelizmente trilham o caminho da facilidade, estimulados até pela televisão, né? Muitas vezes, nós estávamos falando inicialmente sobre o jogador, né? Hoje, praticamente, jovens, em especial jovens da periferia, né? Sonham em quê? Hoje não mais cantor de pagode, mas de funk, né? Sonham em quê? Em ser famoso como jogador de futebol, sonham em ter uma vida abastada, mas eu particularmente, filho de viúva, eu tive da parte da minha mãe a instrução que os valores que nos foram passados são valores imateriais, valores de probidade, de honestidade, de retidão, de sentimento de servir a população, né? E isso a gente procurou fazer e até hoje, viu, Adalberto? Hoje eu trabalho como diretor financeiro num plano de saúde que é vinculado à nossa instituição e a gente procura fazer o máximo possível. Infelizmente, jovens sentem mais estimulados em buscar aquilo que seja imediato e a tendência de muitos o caminho mais curto, né? De prender para o lado não muito certo, para buscar posição, para buscar status, condição financeira melhor. Só que normalmente esses têm vida curta, né? Vida curta. As crianças e os jovens têm mais medo da polícia ou admiração? É uma coisa que infelizmente desde sempre, né? Muitos pais, você está passeando com um filho no parque, no mercado, onde quer que seja, fala: olha, se comporta, se você não se comportar, eu vou chamar a polícia. Criando na criança aquele receio, porque não há ninguém melhor do que um agente público, em especial policial militar, ou civil, que esteja, ou um guarda municipal, dia de
indicar o caminho de ser um primeiro apoio, um primeiro anteparo para a criança que esteja perdida principalmente. Então entende que a polícia militar, ela as pessoas jovens têm mais medo ou admiração? Olha, infelizmente, com toda a propriedade, eu posso dizer que elas têm mais medo, né? Mais medo. Isso até, vamos ser francos, a televisão, diariamente, ela martela essa imagem. Ela colabora, né? Para que a polícia seja tida como um inimigo e não como alguém para defender a população. Coronel, na verdade não é a televisão, é a imprensa, né? A imprensa, os setores de imprensa que fazem questão de trabalhar por causa da venda de notícias sensacionalistas. Qual a ponta mais frágil na defesa do futuro dos nossos jovens quanto à sedução à criminalidade? O poder público, a família ou a condição social? Olha, ou o próprio indivíduo, né? O princípio de tudo em qualquer sociedade é a família. A família não é um jargão tão somente que a gente aprendeu lá atrás, né? A família é a base da sociedade. De fato, ela deve ser a base da sociedade. Através da educação de pais, e infelizmente, eu que comandei a região aqui da Zona Oeste por 5 anos e meio, eu vi muito jovens de 17 anos já com 4, 5 filhos, e muitas vezes de pais diferentes. Então são crianças criadas largadas, que não têm estrutura familiar. A tendência, infelizmente, muitas vezes é da tendência. Então a ponta mais frágil, no seu entendimento, é a família. É a família. A desestruturação da família está propiciando uma sociedade que a gente está vivenciando hoje, né? Segurança pública na Baixada Santista. O que mudou nos últimos 10 anos? Adalberto, o que eu posso, como eu trabalhei no 6º Batalhão de Santos, de 92 até 2012. Posteriormente fui trabalhar em São Paulo. Então, desde que eu cheguei em 92 em Santos, ou seja, há 32 anos como tenente, o que eu posso te afiançar, houve uma aceleração muito grande, um crescimento da criminalidade. Naquela época, eu fui oficial de informações, ou seja, eu fazia investigação, já tinha em 94, né? Analisava aquilo que no filme Tropa de Elite, o cara fala, a mancha criminal, a mancha, cadê a mancha? Né? Então, tô vendo a mancha. E no filme os caras não estavam nem aí para a mancha, mas isso tem uma relevância muito grande, né? Porque isso pauta as diretrizes que a Polícia Militar vai tomar na ação efetiva mesmo, né? De identificar a causa e combater, né, o motivo. Então, pelas condições geográficas aqui da Baixada, morros, a região a região das palafitas, das comunidades que, tanto em Santos como em São infelizmente, eu designo já há muitos anos como cinturão da miséria, tá? Porque, de fato, infelizmente, embora haja um empenho da administração pública da desfavelização, terminar com as palafitas, infelizmente, pessoas que são retiradas ali vão para conjuntos sociais da HU, aí por terem que pagar imposto, pagar em condomínio, muitas pessoas ficam retornando porque é mais fácil viver ali. Aí ele paga água e luz. Então, essa região de palafitas, região dos morros, propicia uma condição para que haja uma atuação maior da criminalidade, né? Se assemelha muito ao Rio de Janeiro. Eu até receava lá na década de 90 que nós chegaríamos na mesma condição do Rio de Janeiro. Felizmente não chegamos ainda, mas há uma preocupação por parte do comando da polícia, com certeza, a esse respeito. Coronel, mas Santos também não é só, a Baixada Santista especificamente, não é só a região, né, de comunidades e tal tudo. Santos, a cidade da Baixada, são cidades turísticas. Houve um controle da segurança pública, ou essa piora que o senhor atribui, ela não é só pontual à Baixada Santista, ela é nacional? Olha, é nacional, viu, Roberto? Mas o principal fator que propicia um aumento da criminalidade é a certeza da impunidade. Da impunidade, né? Infelizmente, a legislação, mas tem bastante, nós vimos aí alguns deputados que defendem, olha, mas nós temos muitas leis que propiciam, precisa ter um aperto, o Código Penal, que é de 1942, ele precisava ser atualizado. Infelizmente, quando há atualizações,
ou do Código de Processo Penal, ou do Código Penal, é só para beneficiar, né? Na minha opinião, para estimular o crime, né? O fim das saidinhas temporárias, que o Derrite encampou como relator do projeto, e com certeza, provavelmente o Lula, o presidente Lula vai vetar, algo... Será que ele vai? Eu acho que ele vai vetar. Eu não acho que ele vai vetar. Eu sei. O Coronel Derrite e as pessoas que criaram esse projeto colocou o presidente Lula numa saia justa muito grande. Porque agora ele vai dizer de que, né, qual é a direção que ele está tomando, né? Porque se ele veta isso, ele, né, talvez ele deixe insatisfeito algumas pessoas. E se ele aprova, ele vai deixar outra. Então, de uma maneira, ou ele vai para o fogo ou ele vai para a frigideira, na minha opinião, nesse assunto, né? Mas esse aí é um problema de quem governa o país, não é um problema meu. Por falar em coronel, ou no capitão Derrite, nessa atual administração do governo Tarcísio e do capitão Derrite como né, o secretário de Segurança, o senhor está vendo como o trabalho deles? Dos dois, o trabalho do governador mais do capitão Derrite. Para qualquer governador, em qualquer campanha política, um fator que pesa muito é a segurança pública, porque o texto constitucional diz: segurança pública, dever do Estado, direito e garantia, dever de todos, né? É o que diz o texto constitucional. O clamor maior da população, além do emprego, além da habitação, principalmente o fator segurança, é um que pesa muito. Eu acho que o governador Tarcísio de Freitas, ele está sendo bem feliz, bem eficiente na função como governador, dando ao capitão Derrite, que é o secretário, liberdade de atuar da maneira que ele está atuando. É claro, é evidente que sempre a imprensa vai pontuar de forma negativa a atuação de qualquer administrador público, em especial o Derrite, por ter sido policial militar. Eles acham que o Derrite está estimulando a violência e tal. Infelizmente, alguns confrontos findam acontecendo. Alguns números, coronel, eu fazer as entrevistas no Palafitas, e quero aproveitar aqui pedir para você seguir o canal, né? Seguir o canal, ativar o sininho para receber todas as atualizações quando nós tivermos as entrevistas aqui. A gente traz entrevista aqui de várias pessoas de vários segmentos, né? Políticos, o coronel aqui hoje, médicos, advogados, né? Moradores da região, liderança, enfim. Siga o canal, né? Envia para o seu amigo, comente, traga um comentário, você pode colocar um comentário aí. Siga o canal. Mas a gente tem visto que dentro dessas pesquisas, algumas informações têm observado que tem melhorado os índices de segurança em alguns casos. A gente sabe que é uma luta ferrenha, né, em relação a pequenos avanços. Nós não estamos falando de grandes avanços na questão da segurança pública. Já pequenos avanços na questão da segurança pública, eu estou falando isso como um munícipe, como, né, um cidadão comum que sente, né, o nível, né, da questão da segurança e da insegurança. Tenho observado aqui, tenho visto também na imprensa, que alguns dados de segurança pública têm melhorado aqui no governo do governador Tarcísio e do capitão Derrite. Eu posso afiançar que sim, essa sensação de segurança que é um bem imaterial, né? Imagina você sair para andar na praia de Santos. Em Santos você tem relativa tranquilidade para fazer isso. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou correr, eu vou andar de bike. Essa sensação de segurança em Santos é uma. Infelizmente, em São Vicente, nós não notamos isso, por conta de circunstâncias diversas que não cabem à polícia, né? Segurança pública envolve uma série de fatores, não é só a presença da polícia na rua. Tem gente que acha que é só polícia na rua. Iluminação pública, saneamento básico, desfavorização, tudo isso contribui para a segurança. A Polícia do Estado de São Paulo é a melhor da federação? Bom, essa pergunta é perigoso perguntar isso para um coronel da polícia, somente um conhecido como o senhor? Eu pertenci por 32 anos e meio, então eu posso
defender a instituição que eu servi. Mas é claro que é que nem time de futebol. O corintiano acha que o Corinthians é o melhor time, o palmeirense também, o flamenguista, o torcedor do Fluminense, o santista também, mesmo sabendo as limitações, como o Santos já foi campeão por duas vezes, tricampeão da Libertadores, o santista acha que o Santos é o melhor time do mundo. Sim ou não? A Polícia Militar, sim, acho que sim. São Paulo é a melhor do Brasil, é a que, inclusive, como eu informei inicialmente, desenvolve vários cursos para outras polícias. Outras polícias, né? Câmeras no uniforme, contra ou a favor? Eu não sou contra a utilização, não, viu, Adalberto, das câmeras, haja vista que a função policial militar, às vezes o uso da câmera até protege. Veja aqui a situação do soldado Cosmo, da Rota, que estava atuando aqui nas palafitas e foi atingido mortalmente. Talvez se não tivesse aquela imagem do rapaz que atirou contra o Cosmo, talvez alguns fossem questionar, não houve licitude. E foi revestido de licitude depois da prisão do rapaz que mora aí nas palafitas. Né? O policial paulista é valorizado? Infelizmente é um fator que, desde a fundação em 1831, quando se juntou 130 homens, 100 de infantaria e 30 de cavalaria, o fator salarial é um fator que, ao longo desses séculos aí, quase dois séculos, não se valorizou adequadamente. Houve uma melhora no governo Tarcísio, mas está longe ainda de ser a polícia mais bem remunerada do Brasil, que é Brasília. Coronel, nós temos aí, digamos assim, a parte da população, a população de bem, né? Aquela população que investe, como eu disse, o senhor disse, né? Que a questão lá do ponto fraco é a família, né? Mas quando a família é estruturada, ela traz também valores, né? Valores. Como o senhor sente que é tratado por essas pessoas como policial? Olha, normalmente há uma antipatia, como eu disse, estimulada pela imprensa, com qualquer atitude da polícia, né? Hoje em dia, qualquer cidadão tem um celular com câmera e parece que o tempo inteiro fica se aguardando alguma falha praticada por policial militar para poder jogar em rede social para ganhar views, né? E às vezes até para vender a imagem. Então o senhor quer dizer que a cada dia a população mesmo, no geral, ela não vê a polícia com mais um fator de tranquilidade, fala assim, olha, eu estou tranquilo assim, possa ser que eu vou ser desrespeitado, dessa maneira? Olha, eu não vejo dessa forma, não quero dizer que a maior parte da população seja assim, mas infelizmente muitas vezes pessoas há que agem dessa forma, né? Coronel, 3 dicas de segurança para um cidadão bestão que nem eu, assim, como eu, que anda na rua. 3 dicas de segurança para um cara que desligadão assim que nem eu, que anda na rua por aí, que eu devo tomar aí, cuidado. 3 dicas. A primeira delas, hoje em dia, como eu falei, todo mundo tem celular, né? Eu acho que é dispensável, não importa se você esteja circulando em Santos, São Paulo, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, estar na rua com um telefone, em especial fazendo chamado de vídeo. A chance de ser assaltado, a chance de perder um aparelho que normalmente custa pelo menos R$1.000, ela é grande, porque os marginais, os pequenos marginais, vivem de pequenos delitos. Uma outra dica é com relação à utilização de carros. Se você está chegando em casa com o seu carro, não deve retardar em demasia a entrada ou a saída do veículo, porque normalmente é nesse momento que há uma observação, um estudo para poder aplicar ao crime. O marginal, o praticante do direito, ele é que nem um diabo, ele né? Tá com ele vive ele está com uma adrenalina muito alta, né? Aí eu acho que a perda já não tem consciência mesmo, né? Mas enfim, eu acho que a adrenalina que ele está ali faz com que ele tenha uma reação assim, inesperada que pode levar a cabo a nossa vida, né? Sim, sim. Eu mesmo já fui vítima uma vez na Anchieta, estando com a mãe das minhas filhas, e Dia dos Pais, 2016, retornando de São Paulo, na ponte sobre o Rio Cubatão. Ela estava dirigindo o carro, o radar fechou. O radar instalado, e ela diminuiu a velocidade, falando, não faz isso, que pode ser um caminhão ou ônibus batendo no carro atrás. Saiu 5 indivíduos atrás da pilastra da ponte sobre o Rio Cubatão,
2 armados. Ela falou, o que eu faço? Eu falei, encosta o carro, que o carro não é blindado. Ele encostou. Eu só tive tempo naquele momento de falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me cobre aqui, Senhor. Eu estava desarmado. 3 bateram do meu lado direito e começaram a gritar. Aí eu abri o vidro. Celular, relógio. Eu muito calmamente mantive uma calma que eu nunca tinha sido vitimado dessa forma. Mesmo porque, né, Coronel, o senhor tem treinamento. Sim. O senhor tem treinamento. E também tem a questão do instinto da sua profissão, que como policial, o desejo, né, de confrontar ele também, né? Naquele dia eu tinha esquecido a arma em casa, né? Por Deus, eu tinha esquecido. Eu quero, assim, aquilo ali foi positivo ou negativo naquele momento? Naquele momento, da forma que aconteceu, eu vou ser franco contigo, Alberto. Eu me senti na fornalha, no meio da fornalha e fui guardado. Minhas filhas atrás estavam gritando. Grito por marginal é reação. É reação. É reação. A mãe das minhas filhas do lado esquerdo estava em estado de choque, eu que baixei o vidro. Ficou um indivíduo apontando na frente do carro em direção a ela. O outro bateu aqui com o vidro. Levaram o celular que estava na bolsa dela, R$50 de documentos. Foi o que foi levado. E aí na sequência a gente saiu do local. Mas, numa outra situação, que não vou especificar aqui, também já fui vítima de tentativa, eu pedalando na ciclovia em São Vicente, e 3 indivíduos chegaram, só que dessa vez eu estava armado, né? Eu acho que eu só fui a respeito de furto, eu tinha uma correntinha de pulso, e em São Vicente eu não sei, alguém passou e me levou, assim, efetivamente eu não tive essa experiência. Já que o senhor está contando uma experiência, eu vou pedir para o senhor contar uma experiência no exercício da função que deu mais certo do que o esperado. Né? Eu sei que o senhor deve ter muitas experiências no exercício da função, né? Às vezes, assim, quando não dá certo, quando é assim, quando dá confronto, eu não sei se dentro da sua carreira, né, de policial, o senhor teve algum confronto, muitos confrontos, a quantidade, a gente não vai entrar nesse ponto, mas eu gostaria que o senhor nos falasse aqui de uma ação ou uma ocorrência que surpreendeu o senhor pelo seu desfecho. Olha, Adalberto, eu trabalhei muito tempo no serviço administrativo, também no operacional, comandei a área da 4ª Companhia por 5 anos e meio, como já havia mencionado. O que mais me garantiu assim, experiência foi durante os atentados de 2006, em maio de 2006. Eu tinha essa pergunta e eu ia deixar passar, eu não ia fazer. Mas o senhor está comentando sobre os atentados de 2006, popularmente conhecido como Salve Geral, né? Eu me lembro muito bem desse dia porque eu tive um sobrinho, né? 2 sobrinhos que na época estava na criminalidade, né? De frente na criminalidade. Eu avisei a minha sogra, porque eles não tinham pais, né, pais falecidos, que eles não deveriam sair para a rua naquele dia, né, naquela noite. E infelizmente um saiu e foi alvejado naquele dia. Graças a Deus não deu a óbito, conseguiu sobreviver e posteriormente melhorou. Ele foi para a cadeira de roda, ficou muito ruim e tal. Melhorou, depois voltou para Jesus, né? Voltou para Jesus, abandonou a vida, né, de criminalidade. Hoje é um pai de família, pai de 4 filhos, crente, né, recuperado com a família, mudou. Guardando aí o seu raciocínio para o senhor não perder, mas já inserindo aqui, uma resposta rápida. É possível ocorrer novamente o mesmo cenário de 2026, nos confrontos? 2006, eu acredito que de igual modo não. O crime, ele muda de estratégia, né? Naquela época houve essa movimentação, soldado Costa morto no quartel do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Corpo de Bombeiros. Policiais. O senhor tem um irmão que foi bombeiro também, usa da reserva, né? A coisa é tão complicada, Alberto. O meu irmão Levi, que trabalhou por muitos anos no posto de bombeiro, ali em São Vicente, do lado da Ponte Pêncil. Na Capitão Moraguiara. Capitão Moraguiara. Aquele posto de policial, aquele posto de bombeiro, melhor dizendo, ele não era gradeado, não tinha porta. Então qualquer um podia entrar ali. Após os atentados, o bombeiro precisou colocar o portão. Trazer essa medida extra de segurança. Porque os bombeiros eles ficam 24 horas e normalmente só o sentinela armado
e o risco é grande e por esse motivo foi ajustado dessa forma. Então teve várias situações no estado inteiro, inclusive aqui na área da 4ª Companhia, eu tive um policial baleado gravemente na favela da Vida Progresso, 14 tiros no tronco, inclusive na base da cabeça. A mãe dele é da Igreja Deus é Amor, Carlos Alberto Santana de Oliveira. E naquele dia ele foi socorrido para a Santa Casa. Um pouco antes tinha morrido um policial aqui na praça do antigo 14, o ônibus 14 que tinha ali. E esse morreu e o Carlos Alberto Santana de Oliveira findou, ficando por 3 meses na UTI. O médico da PM na época falou: capitão, ele sem chance. Sem chance de sobreviver. Só que ele tinha uma mãe que clamava por ele. Crente, Deus amor. Crente, Deus amor. E sobreviveu. Sobreviveu. Ele ficou com pequena sequela motora que gerou a aposentadoria dele. Mas se alguém não acredita em milagre, milagre tem nome. O senhor estava contando, né, quando introduziu aí sobre essa questão que ocorreu em 2006, né, sobre essa experiência que deu mais certo do que o senhor esperava. Era essa daí? Olha, eu posso te afiançar que foi uma experiência de vida, né? Porque experiências de ocorrência nós tivemos várias, mas a experiência que eu adquiri com o fato havido com os atentados, que eu não tive receio, né? Continuei no comando, não pedi para o coronel comandante do batalhão na época para me tirar, olha, eu estou com medo e tal. Deus me deu graça e eu conduzi da melhor maneira e fiquei aqui por 5 anos e meio. Coronel, eu fui parado uma vez de moto, né? Não lembrei do senhor para poder ligar, né? Meu amigo, coronel ali. Cara, a gente sempre respeitou a posição, né? Eu fui parado uma vez de moto e não atendi plenamente a instrução do policial e levei uma bronca. Depois que eu fui identificado, né, como um cidadão do bem e com tudo ok, com os documentos pessoais e da moto, ele me disse que não tem como saber se eu sou um criminoso ou um trabalhador. E que o criminoso, até dominado, ainda tenta contra a vida do policial. E que, né, por erro de avaliação, o policial pode tirar a vida de um trabalhador, fato que também pode prejudicar a carreira desse policial. Então, assim, eu fui parado, eu fiquei assim meio, meio displicente, as orientações, o policial ele me deu a orientação, para, mão para cima e tal, tira o capacete, e eu fui muito lentamente fazendo o que ele pedia. Né? E aí depois que houve a identificação, ele conversando comigo, tudo ok, né? Ele me explicou que o meu procedimento poderia causar algo contra a minha vida e depois ele ia ter que se justificar, que ou feriu gravemente um trabalhador ou tirou a vida de um trabalhador. Né? Então, assim, qual é a sua orientação para a pessoa que, igual eu, quando for abordado por um policial, como ele deve proceder para não colocar em risco a sua vida e a vida a ação do policial? Os policiais militares, de uma forma geral, tanto no curso de formação quanto depois já formados, eles são submetidos ao procedimento operacional padrão. Então a abordagem policial, ela é seguida de ritos. E a pessoa que está sendo abordada, obviamente, quando recebe por parte do policial a orientação, desliga o carro, abra a porta, desça do veículo, ela deve seguir toda a orientação que está sendo dada. De igual modo isso acontece, me permita, Adalberto, quando a pessoa, infelizmente, às vezes é abordada por um marginal. Qualquer movimento mais brusco por parte... Então, tanto abordado por um policial como também por um marginal, a primeira dica mais importante é os movimentos, não demonstrar que vai de alguma maneira... mexer em alguma... vou pegar a carteira, sem o policial mandar, não pega nada. Não pega nada. Evita, só pega quando ele mandar, quando determinado. E, evidentemente, que, como eu falei, existe o treinamento, essa justificativa, olha, porque o policial é treinado, o policial tem uma base de direito muito sólida, instrução em sala de aula, ele sabe quando se configura legítima defesa ou quando ele está excedendo na sua função. Então, independente dos seus problemas pessoais que o policial eventualmente tenha, ele tem que ter a calma suficiente para
efetuar disparo em alguém. É evidente que a pessoa deve contribuir sim, com evitar movimentos bruscos e seguir a orientação que está sendo dada pelo policial que está abordando. Olha, nunca mais não, nunca mais. E engraçado assim, era uma motinha, era até uma Chinerai 50 cilindrada. Hoje eu tenho uma Lander 250, né, uma moto grande e tal, tudo. E desde quando eu comprei ela em 2022, eu nunca fui parado pela polícia. E se for, eu estava andando com meu filho esses dias, ele estava com a mão no bolso, né? E nós passamos ali nas 4 pistas, ali naquele posto ali, ele com a mão no bolso, ele falou assim, o policial fica achando estranho a gente andando assim com a mão no bolso. Eu falei, então tira a mão do bolso, você não dá ideia, né? Para que no momento que nós estamos vivendo de delicadeza e tal, tudo, né? E de milímetros, a gente não seja de alguma maneira mal interpretado. Coronel, ele, com relação à segurança pública, à sua carreira, né? A gente encerra nesse momento aqui. Mas a gente vai entrar numa segunda faceta do coronel ali, né, que é, o senhor é pastor ordenado em 2004 pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Antes de fazer qualquer pergunta, né, relacionada, né, ao seu ministério, ao seu, né, cargo eclesiástico, eu quero contar uma história aqui para o senhor e para os nossos seguidores. A história do crente no baile funk. É uma história muito interessante do crente no baile funk. Tinha um jovem, né, que ele tinha 3 amigos e ele falava que o nome dele, um era Neguinho Chimboca e o Boca de Fossa, olha o nome. Esses amigos só levavam ele pra furada. Um dia os amigos chamaram ele para um baile funk no Morro do Barão, na Praça Seca, isso deve ser lá no Rio de Janeiro. Aí ele disse para o amigo que não tinha roupa de baile funk, mas os amigos falaram, eu te empresto, né? O jovem era crente, batizado com 12 anos nas águas, quem é crente sabe a importância disso, filho de pastor, não sabia nem dançar, todo duro, não combinava com aquele lugar. Mas antes de sair de casa, a mãe dele disse, Jesus vai te pegar lá. Quando estava lá, ele ouviu tiros. Na hora percebeu que era a R15. A R15 é isso? A R15. Fuzil. Fecharam todas as saídas, os policiais fizeram um corredor para dar uma massageada, né, em todos aqueles que estavam no baile e que passavam. Daí caiu a ficha daquele jovem quando ele viu a borracha comendo solto. E ele disse para si, né, eu sou crente. Os policiais, né, sentando a borracha. Então, ele viu um policial quietinho, que não batia em ninguém. Ele se aproximou, né, e disse, bom dia, policial. Era 5 horas da manhã. Ele disse, bom dia, policial. Aí ele disse assim para o policial, meu lugar não é aqui. O policial disse, nem o meu. O jovem disse, eu sou crente. O policial também disse, eu também. Então o jovem estendeu a mão e disse, paz do Senhor, homem de Deus. Até então, o jovem, até então, aquele policial que não estava batendo em ninguém, deu uma pranchada naquele jovem que ele rodou e caiu no chão. Então o policial caiu em cima dele e começou a bater forte nele. Volta para a igreja, a chamada é linda, fica firme, Jesus te ama. E nessa hora, aquele jovem só ouvia a voz da mãe dele dizendo, Jesus vai te pegar lá. O senhor já teve alguma história semelhante dessa aí? Como pastor, né? Na verdade, tal qual Pedro, quando foi, após Cristo ter sido capturado e pessoas abordaram, né? E falaram, tua fala te denuncia, né? Tu és certamente um deles, né? Aquele que foi criado na igreja, ou que algum tempo esteve, pela sua fala, ele finda sendo identificado como cristão. E muitas vezes a pessoa está distanciada do Senhor e está frequentando locais que são indevidos, mas mesmo assim ainda não perdeu totalmente, né? Ainda o espírito dele. No caso dele, ele não estava desviado, não, ele só foi. Mas que Jesus foi atrás. Uma experiência como essa, que é uma história bastante interessante, eu não tive.
Mas eu lembrei aqui, Adalberto, da situação em que uma jovem estava, a sua mãe bastante preocupada com um grupo de jovens, veio até a casa dela e a convidou para sair, para ir para uma balada e tal. E todo mundo já alterado, a mãe falou, vai com Deus, né? E aí algum dos jovens falou, ó, só se for lá atrás, aqui dentro tem mais espaço. Naquela noite o carro, bateram o carro, morreram todos os jovens. E dentro do porta-malas tinha uma caixa, um engradado de ovos. Sim, todos os ovos intactos. É porque ela disse assim, só se ele fosse só se for no porta-mala. Exatamente. Ela não foi lá na nave do carro. Na nave do carro. Mas o importante é saber que as pessoas que estão distanciadas de Deus, filhos de crente, muitas vezes, infelizmente nós temos muitos crentes desigrejados, filhos de crentes que estão distanciados, eles devem saber que o seu pai, sua mãe, continuam orando por você, querendo que você retorne ao aprisco, querendo que você se achegue de novo a Ele. Mesmo se você está desanimado, triste, saiba que Jesus te ama. O senhor sempre foi cristão evangélico? Eu nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe já eram, né? Na minha família, o primeiro a se converter foi uma tia minha, quem ainda é viva, chamada Maria. Na sequência veio os demais familiares. Quando eu nasci, eu e meus irmãos, nós nascemos. Isso ajudou na sua carreira? Com certeza, até por conta da formação familiar, né? Há uma preocupação grande por parte da igreja em estimular princípios. Isso é regiamente apregoado para a criança, valores que ficam por toda a eternidade. Como diz Provérbios 22:6, né? Instrui o menino, instrui a criança no caminho que deve andar, até quando estiver com a cabeça branca, as canas brancas, não vai se desviar dele. É fundamental que a criança receba por parte dos seus pais essa orientação, e mesmo aqueles pais que eventualmente não são evangélicos, sabem do valor que tem de frequentar as igrejas. A igreja. Eu tenho um outro amigo que é da rota. Bem sucintamente. Um policial crente, cristão, na rota é mais difícil? Olha, eu tenho por ideia que se eu fosse jovem tenente, eu não gostaria de pertencer à rota, não, de ter trabalhado. Eu trabalhei em vários lugares da Ciência Militar, mas na rota, se fosse por escolha, não iria. Parece que a gente voltou dentro do assunto, mas a gente só deu uma pincelada pelo fato. Qual é o seu dom ministerial, né, como cristão? Bom, acima de tudo a gente tem que buscar dons, né? Eu, consagrado que foi como você mencionou em 2004, eu não tenho como você o dom da palavra, né? Um conhecimento profundo, mas eu creio que, eu acho que um dom que eu tenho, além de cantar, né? Procuro cantar da melhor maneira, é um dom de cura. Eu posso até citar um exemplo que aconteceu. Minha filha estava com uma otite de repetição, uma inflamação no ouvido muito forte, isso lá no dia de 2006, ela tinha 6 anos de idade, e o médico pediatra na época falou, pai, mãe, cuida porque isso pode se transformar num tumor. E aí uma semana a minha filha teve uma crise, eu entrei em contato com minha irmã, eu conheço um médico excepcional em São Paulo, otorrino e tal, perto da Marginal, eu conheço, fui para a consulta, na época tinha um determinado valor a consulta, e chegando lá, antes de manhã, eu comprei um vidro de óleo de unção, impus as mãos sobre a minha filha, orei, Senhor, no teu nome eu clamo, que minha filha possa ser curada agora. Minha filha que estava agitada, ela ficou tranquilinha. À tarde eu fui para a consulta. O médico olhou de um lado, muito bacana, o médico olhou de um lado, olhou do outro. Ela não tem nada. E falou, olha, não tem nada. Aí eu saí para trocar o cartão de estacionamento e em espírito eu orei, Senhor, a glória é tua, Senhor, toca no coração desse homem que a glória é tua. Quando eu voltei, minha esposa falou assim, ele cobrou metade do preço. Você já viu isso? Algum médico que um valor bem... chegar e falar, eu não pedi nada, eu cheguei com o cara de coitado, e ele fala, por não ter constatado nada, ele falou, não, cobra metade. Aquela oração que eu fiz de manhã foi confirmada naquele momento.
impressionante. Eu já tive experiências assim. O senhor se lembra do pastor Benedito do Carmo? Lembro. Maria Branca? Então, Lembro. minha filha também, minha filha estava muito ruim, não comia, ela estava tal. Levei ela no pronto-socorro e ao sair do pronto-socorro, eu falei assim para minha esposa, eu falei, vamos levar na casa do pastor Benedito do Carmo, que já era um senhor de idade. E chegamos na casa dele ali na Areia Branca, ele orou. Quando a minha filha chegou em casa, ela já chegou pedindo comida e assim, realmente um dom, para que nossos seguidores entendam, né? Pastor, né? Um cristão, o coronel ali, né? O coronel foi a profissão dele, hoje ele está na reserva. É um pastor, em todo o tempo da sua vida ele não tirava a capa de crente cristão evangélico para ser, né, policial, entre outras coisas. Tem uma chamada e nós vemos aqui, pela emoção, já agora não estamos falando com o coronel, nós estamos falando com o pastor Eli, né, de que como é bom servir ao Senhor e receber do Senhor dons, né? O senhor coopera em que na igreja que o senhor frequenta? Atualmente eu coopero na sede, eu canto no coral e sou pastor auxiliar do Templo Sede. Pastor auxiliar. Sua família é cristã evangélica? Todos são evangélicos. Nós tanto tivemos... acima como abaixo. Todos são. Não, as minhas filhas infelizmente já estão distanciadas, mas como eu disse agora há pouco, né, mesmo que num momento esteja... Porque hoje ocorre uma seguinte situação, Adalberto. Na nossa época, na minha época de jovem, mesmo com todo o rigor que havia na igreja, com relação à vestimenta, os nãos que eram frequentes, os jovens tinham mais vontade de estar na igreja. Hoje, com toda a abertura, os usos e costumes liberados, tal. Hoje é mais difícil a igreja, o jovem se sentir atraído pela igreja. Infelizmente, isso ocorre. E a gente sabe que há igrejas que utilizam de táticas, de estratégias para atrair jovens e se faz necessário mesmo. O senhor me deu uma resposta, né, de uma pergunta que eu ia fazer, porque embora nós somos contemporâneos, né, de igreja, e para que você possa entender, o cristão, o crente cristão evangélico, se chama de irmão, um chama o outro de irmão, não é à toa não. A gente tem uma ligação muito forte às famílias, uma ligação muito forte. Mas eu não me lembrava do seu pai, não me lembrava. Mas o senhor me respondeu que o senhor foi filho, né, de viúva, então o senhor perdeu o seu pai novo, né? Novo. Então eu não me lembro. Mas eu tenho aqui o meu pai, ele foi contemporâneo do seu avô, porque meu pai hoje, ele vai fazer agora no final de abril 95 anos. Então ele está quase centenário. O seu avô, irmão Domício, não é isso? Se tivesse vivo, faria 121 anos. Isso, Irmão Domício, ele era mais velho que meu pai lá em Sergipe, né? Lá em Sergipe, ele é um contemporâneo lá do Nordeste, né? Mais precisamente do estado de Sergipe. Eu me lembro que meu pai contava histórias sobre o relacionamento que veio lá daquela época. E meu pai era mais novo, do que o irmão Domício, essa relação. Irmão Domício, quem foi que se converteu primeiro na família? Foi a minha tia Marina, que é a segunda mais velha dos filhos do seu Domício e da dona Margarida. Meu avô, ele foi sargento da Marinha, aposentou com proventos de tenente. Então a carreira militar já vem do avô. Já vem do avô. Ele vivia uma vida errante, bebida. A partir do momento da conversão dele, tudo mudou. A partir do momento da conversão dele, tudo mudou. Vida transformada, de fato. Então, assim, a sua tia, depois é que seu avô se converteu? Depois meu avô, minha avó, e na sequência vieram os tios, minha mãe, inclusive. A história da conversão do meu pai, pastor Eli, ela é interessante também. O meu pai, ele demorou para casar, por isso que eu tenho um pai, eu tenho 54 anos e meu pai tem 94, então são 40 anos de diferença. Então quando eu tinha 10 anos, meu pai tinha 50. Quando eu tinha 20, meu pai já tinha 60. Né? Então é uma diferença muito grande de idade para filho. E eu sou apenas o terceiro filho do meu pai e ele teve 7 filhos, né? 7 filhos. E essa diferença de idade assim se estendeu, mas a conversão do meu pai foi muito interessante também, porque ele solteiro, ele já estava com 30 e poucos anos antes de casar com a minha mãe. Ele veio morar em Pedro de Toledo, onde conheci a minha mãe oriunda de Alagoas, né?
e meu pai de Sergipe. Eles se conheceram aqui no estado de São Paulo, em Pedro de Toledo. Meu pai morava sozinho. E um dia ele teve um encontro com Jesus impressionante dentro de casa, sozinho. Houve um vento muito forte, e naquele vento ele sentiu a presença de Deus, e ele foi para a igreja naquele dia disposto a aceitar Jesus. O culto transcorreu, o pastor pregou, e quando terminou o culto, não fez o convite às almas. Não fez. Aí ele pensou em si assim: rapaz, eu sou tão miserável que nem Deus me quer. Ele pensou: nem Deus me quer. Aí quando ele abateu assim o semblante dele, o pastor já tinha dado 2 passos na escadinha para descer do altar. O pastor parou, voltou, pegou o microfone de novo e falou assim: eu não posso terminar o culto sem fazer o convite às almas. Tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Meu pai aceitou Jesus naquele ano, nunca mais se desviou. Hoje ele é um evangelista, né? Jubilado já, ou seja, jubilado dentro da carreira ministerial, assim como o coronel ele é da reserva. Se ele fosse um pastor que já terminasse a carreira dele, pastoreando igrejas, congregações, ele seria jubilado, que é o caso do meu pai. Então é uma conversão que mudou a história da minha família. Eu gostaria até de aproveitar, viu, Adalberto? Meu avô, embora minha tia tenha se convertido, tenha sido a primeira, ele estava passando na frente de uma igreja e ouviu sendo tocado o hino 15, ao concego andei, perdido varei, longe, longe do meu Salvador. E meu avô entrou na igreja e naquele dia ele se converteu ao Senhor. Rapaz. É coisa tremenda. Meu avô, embora... E numa época que quem se convertia mesmo não tinha meio termo, né, pastor? Não tinha. Era mudança, renúncia e conversão. Renúncia. E a gente, como abordou agora há pouco, que hoje, embora existam mais facilidades, hoje pode-se dizer que é chique declarar-se evangélico, né? Cristão evangélico. Na nossa época, na minha época como jovem, a gente era chamado de quebra-santo, né? As pessoas tinham... Mas de todo modo era respeitado, né? Olha, aquele ali, a gente sabe que ele não tem uma tendência para fazer a coisa errada, né? Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer, ele vai praticar, ele vai honrar um compromisso. Era assim, né? Existia esse tipo de respeito. Está na moda dizer que é evangélico, muitas pessoas não têm a vida transformada. Não tem a vida transformada. Eu sempre digo, né, eu sempre na administração sou professor de escola bíblica dominical, sou presbítero, né, e na minha carreira ministerial fui líder de jovens, líder regional de jovens, já dirigi algumas congregações e já estivemos envolvidos em muitos projetos dentro nunca mudei de ministério. Eu nasci no Ministério de Santos. Minha mãe já nasceu também, já falecida, no Ministério de Santos. Minha mãe congregou em São Paulo, no Belenzinho, e o pastor da igreja lá no Belenzinho era o Cícero Canuto de Lima, e o vice era João Alves Correia. E a família de João Alves Correia congregava lá. Minha mãe cantava no coral, né, regido pelo Neemias, se eu não me engano, pelo Neemias. E ela estava na igreja quando o pastor Cícero chamou a família do pastor João Alves Correia para receberem a oração, porque eles seriam enviados para pastorear a igreja de Santos. Minha mãe estava nesse culto histórico. Ela estava nesse culto histórico. Quando ela me contou essa história, eu falei: mas mãe, a senhora estava num culto histórico, porque desde então, né, pastor João Alves Correia presidiu o Ministério de Santos. Hoje é presidido pelo pastor Paulo Alves Correia, né, e a família que é filho do pastor João Alves Correia. E isso é algo realmente que faz uma grande diferença na história da minha família, né? E meus pais se conheceram, e aí tanto no lado da minha mãe, que veio da minha avó, a mãe dela, que se converteu, depois o meu avô, aí depois a minha mãe já nasceu no Evangelho, e eu nasci, assim como meus filhos já nasceram no Evangelho, os meus netos também, a família toda louvando e servindo ao Senhor. Como as pessoas eram salvas antes de Jesus Cristo? Antes, né, de Jesus Cristo. Se fazia necessário no templo que houvesse sacrifício de animais. Normalmente o sacerdote entrava no templo e oferecia o sacrifício ao Senhor em prol das pessoas, para que houvesse perdão dos pecados. Para Deus existe pecado e pecadão? Com certeza não há diferença, pecado, pecadinho, pecadão.
a pessoa se distancia ou do que diz a palavra, ela está sujeita à responsabilização por isso. É pecado fazer tatuagem, pastor? Eu acredito que não seja pecado. Mas não recomendado, né? Não é recomendado, em especial para aqueles que nasceram no Evangelho, para aqueles que estão firmes até hoje. Se puder evitar, é bom, né? Nós somos templo do Espírito Santo e acredito que, não que seja uma impureza, né, a utilização, mas existem pessoas que vieram do mundão, e existe um cantor do grupo chamado Raimundo, que foi curado do câncer. Ele tem várias tatuagens, mas ele veio do mundo, ele antes da conversão ele já usava essas tatuagens. Agora, para alguém que nasceu no Evangelho e após adquirir a maioridade, passar a se tatuar, ou mesmo já com 40 anos de idade, já experiente, pastor, uso de tatuagem ou de brinco, eu acho que é pouco recomendável. Pastor, eu tenho uma característica, né? Eu como nasci no Evangelho, filho de evangelista e tal, tem algumas coisas que eu não desenvolvi. Eu não sei quanto vale uma carta de baralho, cada coisa, eu não sei os nomes, só sei que é naipe, mas o resto eu não sei, porque meu pai nunca me incentivou a jogar. Eu nunca joguei sinuca, que era proibido, né, pela igreja para jogar. Futebol, meu pai essa herança de ser santista, pastor, não é do meu pai, é dos meus vizinhos, porque a gente não tinha televisão, a Assembleia de Deus não permitia ter televisão naquela época, e eu assistia na casa do vizinho, e os vizinhos santistas, me tornei santista por causa dos vizinhos. Bebida também, nunca fui fã de beber, desviei um período de tempo, fui para baile, dançava e tal, tudo, mas eu nunca fumei. E nunca usei droga, embora ter vivido boa parte da minha vida, né, na palafita, né, aqui no DIC, na área do DIC. Isso aqui é uma obra minha, essa arte aqui foi eu que fiz, né, para identificar a minha origem e tal. Eu também nunca usei drogas e tal, tudo isso e alguns dos meus irmãos também. Então, no meu entendimento, tatuagem também eu não sou a favor, nunca me seduziu. Deus ama ou odeia o pecador, pastor? Deus ama o pecador, como diz a palavra, se aborrece com o pecado, né? A pessoa que está distante de Deus, em especial aqueles que já conheceram, conheceram a Cristo, como eu disse, muitas vezes o pai, a mãe está orando, está buscando. Senhor, obviamente, o anseio do pai e da mãe é que esse jovem, ou quando estiver mais velho, volte ao Senhor, né? Que um dia retorne ao redil, que um dia possa ter a alegria da salvação, a alegria da comunhão com Deus. Então Deus, ele não odeia o pecador, ele aborrece o pecado, né? Entrando para uma última faceta, né? Coronel, pastor, político Eli Fraga. O senhor foi candidato a vereador em São Vicente pelo PSD, que é um partido de centro, né? Em 2020. Como foi essa experiência? A experiência que eu tive foi... Eu entrei porque um colega meu que estava no partido solicitou, poxa, mas para mim foi gratificante poder participar do processo eleitoral, conhecer das minúcias, você saber que para concorrer a um cargo político, além do apoio de uma determinada comunidade, tem que ter também uma retaguarda financeira. E eu fui com a cara e a coragem e gastei na minha campanha cerca de R$ 1.500 para fazer a imagem para colocar no carro. Aqui na Zona Noroeste, a representatividade política, ela é importada, né? As pessoas vêm de fora e querem, de alguma maneira, usufruir do potencial político de voto aqui da Zona Noroeste. A gente luta há muito tempo para que a Zona Noroeste, de fato, tenha os seus representantes no Legislativo. Não sei se o senhor sabe, mas aqui só a área do DIC da Vila Gilda são 26 mil pessoas morando nessa região, 80 mil na Zona Noroeste inteira. Eu quero arriscar a dizer aqui que só nas comunidades nós temos 40 mil. Para eleger um vereador aqui com voto médio, 4 mil, ou seja, 10% dos moradores da Zona Noroeste já elegeria um vereador. Se a Zona Noroeste realmente fechasse
com algum vereador da região para ser eleito na região, nós teríamos aí no mínimo, numa Câmara que tem 21 vereadores, uns 5 ou 6. Né? Defenderia melhor os interesses da região. Então, uma outra pergunta. Hoje o senhor está afiliado ao PFL, que é do centro. Então, o senhor pretende concorrer esse ano? Na verdade, o Partido Liberal. Partido PFL Liberal. Não existe não mais. Existe mais, o PL. O PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, né? Que ele se vinculou, inicialmente quando eleito era do PSL, depois se filiou ao PL. Então, eu ia acrescentando aí já a coisa, eu ia perguntar para o senhor se o senhor é de direita ou de esquerda, mas já está respondido aqui, né? Mas eu não pretendo não ser candidato esse ano, não. Vou estar apoiando candidato, um amigo meu, não seria candidato. O senhor, como um cidadão brasileiro, é de direita? Sim, eu me considero de direita. Eu fico extremamente preocupado com o que está acontecendo no momento no país, né? Tanto por parte do chefe do Poder Executivo, quanto do Poder Judiciário. Judiciário. É uma guerra muito grande. Eu realmente, eu acompanho política, pastor Eli, desde João Batista Figueiredo, 1983. Quando eu comecei a trabalhar e descobri que existia política, salário mínimo, conta de água, conta de luz, e que eu precisava aprender para poder mudar a realidade da minha realidade, que eu morava na favela. Eu achava que o mundo era assim, daquele jeito ali, né? Mas não é. Desde então eu comecei a aprender como é que funciona a política, mas desde aquela época eu nunca vi tamanho conflito em relação aos poderes, que aí nós temos o poder legislativo, nós temos o executivo e nós temos o judiciário. É um equilíbrio. A democracia brasileira ela é fundamentada nesses 3 poderes. Um é para poder, digamos, frear o outro, equilibrar tal tudo, mas o que está acontecendo hoje no Brasil, na minha opinião, é que isso está impedindo o desenvolvimento do país, porque fica essa picuinha, essas coisas, a gente nunca sabe quem está certo, né? A gente não sabe quem está certo e fica muito difícil. O brasileiro agora, de uns 6 anos para cá, tem se envolvido a compreender, se empenhado a compreender mais a política. E isso é muito bom em todas as faixas sociais, não só no topo da sociedade, mas classe média, mas a classe D e E está procurando compreender o funcionamento da política brasileira, e eu acho isso muito, muito complicado. Então o senhor é de direita? Eu me considero alguém totalmente antagônico à esquerda, no mínimo. E me considero de direita, assim. A pessoa, como um cristão que conhece a história da esquerda, né, é bom que fique claro aqui que o Palafitas Podcast, ele é um canal apolítico. A gente só tem uma coisa aqui que a gente é declarado, somos santistas. Isso aí não tem como santista aqui, né? Mas em relação às outras coisas aqui, né? Aqui virá e pode vir político de direita, de esquerda, de centro, né? Cristão, não cristão. O Palafitas, ele tem toda essa abertura. Mas eu, particularmente, sou uma pessoa de direita. E aí a gente encontra realmente esses conflitos que, na minha opinião, só atrasa o país. Muito bem. Quero agradecer aqui a presença, acima das suas qualificações de coronel, político e pastor Eli Fraga do Rego. Meu amigo Eli, muito obrigado por estar aqui no Palafitas. Alberto, eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui, participando desse momento que é especial para mim. As experiências de vida nos garantem que nós possamos de alguma forma contribuir para que a sociedade tenha informações, possa buscar o melhor para si. O mundo, desde que nós nascemos, é um mundo político, basicamente. Aqueles que dizem que odeiam política estão um tanto quanto equivocados. Se omitindo, né? A sua omissão, a omissão de muitos, gerou a situação que nós, no meu ponto de vista, estamos vivenciando hoje. Há uma preocupação muito grande com a politização até do poder judiciário, os posicionamentos que foram tomados, que redundaram nesse estágio que nós estamos atravessando e que, infelizmente, eu
não vislumbra num primeiro momento uma mudança. Né? Quando se decretou-se o impedimento do presidente Bolsonaro, né? Ele se tornou inelegível, com uma circunstância declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral, gerou-se uma condição que se assemelha, na minha humilde opinião, ao que está acontecendo na Venezuela. Né? E a gente sabe que isso daí é um pouco diferente, porque o Brasil é um país continental, né? Mas nós temos assuntos aí para outro podcast aqui, outra entrevista com o pastor Eli, né? A gente não espremeu toda a laranja aqui, fomos até bonzinho, fizemos algumas perguntinhas assim bem tranquilas, mas nós temos aqui algumas perguntas sabor pimenta mexicana que não fizemos. Provavelmente a gente vai trazer aqui novamente o coronel, o pastor, o político Eli. Quero agradecer. Você que está preocupado em estar sintonizado com uma boa informação, siga o podcast Palafitas do meu amigo pastor Adalberto. Com certeza você vai estar bem informado. Se for santista como nós somos, mais ainda vai estar se interessando. Mas sintoniza no canal do podcast Palafitas, participe com o Adalberto, porque você vai ser grandemente abençoado.